E aí, pessoal, tudo beleza? Estou aqui para gravar para vocês uma aula. Esse vídeo vai ser bem curtinho, porque é apenas uma revisão. Esse conteúdo, vocês já viram ele, seja o pessoal que está repetindo a matéria, já viu na vez anterior, ou quem está fazendo pela primeira vez, acredito que o professor anterior já deve ter apresentado essa matéria. Então, vamos lá seguir aqui com o conteúdo. E a nossa matéria, nossa aula vai tratar sobre estrutura atômica e ligação interatômica. Então, primeiro a gente começa com alguns pontos importantes. Por exemplo, quando a gente trabalha com materiais, eles têm uma série de propriedades, né? E quando a gente vai selecionar um material, a gente seleciona de acordo com essas propriedades. E algumas dessas propriedades dos materiais, elas dependem desse arranjo dos átomos, da forma como os átomos estão arranjados dentro do material e como eles interagem entre si. Beleza? Átomos ou moléculas, né? Por que a gente fala isso? Pensa o seguinte, quando eu tenho um elemento puro, a estrutura dele vai ser composta por diversos átomos diferentes. Porém, quando eu tenho um elemento composto, eu vou ter mais de um átomo compondo uma molécula. Exemplo, se eu estiver trabalhando com gás oxigênio, eu vou ter na composição dele vários átomos de oxigênio ligados entre si e assim eu formo o gás oxigênio. Porém, a água é um elemento que eu vou ter mais de um átomo na composição da sua molécula. Então eu digo que eu tenho uma molécula de oxigênio para duas de hidrogênio. Por isso eu tenho a molécula de água e não um átomo de água, ok? Beleza. E então a gente entra um pouco mais na estrutura atômica. O que vem a ser uma estrutura atômica? O átomo, ele consiste em um núcleo muito pequeno, composto por prótons e nêutrons. Prótons são elementos de carga positiva e nêutrons são elementos de carga neutra, como o nome já sugere. E esse núcleo ele é circulado por vários elétrons. E é assim que se forma o átomo. A carga elementar dos prótons e elétrons, apesar de a massa não ser a mesma, mas a carga elementar é a mesma. Sendo que os prótons têm carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb positivos, e os elétrons têm a mesma carga, porém de valor negativo. E quando a gente fala em elementos, a gente tem uma propriedade chamada massa atômica, que ela pode ser expressa como a soma dos prótons e nêutrons no interior de um núcleo. Beleza? Então aqui, ó, a massa atômica ela é aproximadamente igual à soma da quantidade de prótons pela quantidade de nêutrons dentro do núcleo. O elétron ele é desprezado porque a massa dele é muito pequena em relação a essas duas, então basicamente não tem influência. Tá, beleza. Enquanto a modelos atômicos, como é que é a estrutura do átomo? Muito se discute a partir disso. A gente tem hoje em dia o que é chamado de modelo atômico quântico e também o modelo atômico de Bohr. A gente faz, na verdade, um mix desses dois aí para poder descrever como é que é o comportamento do átomo. Mas o que a gente vai tomar por base aqui são que o átomo ele vai ser descrito por quatro números quânticos. Na verdade, não é bem o átomo que vai ser descrito. Os elétrons que compõem aquele átomo, eles vão ser descritos pelos quatro números quânticos. O primeiro número é o número quântico principal, representado pela letra N, que vai representar o número de camadas, podendo ser representado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Beleza? Quanto maior é esse número de camadas, mais distante esse elétron desse átomo ele está do núcleo. Número quântico secundário, representado pela letra L.
Dentro de cada uma dessas camadas, eu tenho o que são chamadas de subcamadas. Os átomos, eles se subdividem dentro de cada uma dessas camadas, beleza? E essas subdivisões, elas são S podendo conter 2 elétrons, P podendo conter até 6, D contendo até 10 ou F contendo até 14. Na sequência eu vou fazer um exercício e a gente vai poder entender melhor como é que funciona isso daí. O terceiro número quântico é dos orbitais, é o ml. Eles podem ser 1, 3, 5 ou 7. Eles estão ligados ao segundo número secundário. Por exemplo, se eu tenho uma subcamada que tem apenas o nível S, eu vou ter apenas um número quântico, a possibilidade de um número quântico dos orbitais. Se eu tenho P, eu posso ter até 3. Eu posso ter até 3, não. Tenho 3 possíveis. D, eu tenho 5 possíveis e F, eu tenho 7 possíveis. E o número de spin depende da rotação. A gente não vai trabalhar muito com eles, porque dependendo de um sentido de rotação, ele vai assumir o valor de mais meio ou menos meio, mas pra gente isso não vai fazer muita diferença agora não. Tá? Antes da gente entrar aqui nas ligações interatômicas, só relembrando, tudo isso aí, eu vou passar um exemplo para vocês na sequência, e vocês vão entender melhor. Ok, a gente tem que entender que nós temos 3 tipos principais de ligações interatômicas. Tem algumas ligações secundárias e tal, mas a gente vai ser mais interessante agora realmente as ligações principais, as ligações interatômicas. Quando a gente tiver que utilizar algum conceito de ligação secundária, a gente vai, revisa o conceito e aplica. Primeiro tipo de ligação, ligação iônica. Ela envolve elementos metálicos e elementos não metálicos. Por exemplo, os átomos de um elemento metálico, eles perdem facilmente os seus elétrons para os não metálicos. E assim, eles atingem uma configuração estável. Pensa o seguinte, você já deve ter ouvido em algum momento que a gente tem na tabela periódica os elementos chamados de gases nobres. São aqueles que possuem 8 elétrons na sua camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada. Então, eles possuem 8 elétrons na sua última camada e por que eles são nobres? Porque eles são estáveis, eles não precisam se ligar a ninguém. Eles já estão com a sua configuração perfeita. E os outros elementos, para ficarem estáveis, eles tentam imitar esses gases nobres, perdendo ou ganhando elétrons, até chegar a 8 na sua camada de valência. Sendo que, aqui como a gente vê, os átomos metálicos, geralmente, tá? Eles têm uma tendência de perder facilmente seus elétrons, e os não metálicos, eles têm a tendência de ganhar. Quando a gente fala em elétron, lembrando que a gente está falando de carga negativa. O elétron tem carga negativa, beleza? Então, quando eu perder elétron, o meu elemento vai ficar com uma carga positiva. E quando eu ganhar elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa. Por isso aqui vou ter esses sinaizinhos de menos. Aqui, ó. O Na, que é o sódio, né? Ele está com sinal de mais, quer dizer que ele perdeu um elétron. Beleza? E o cloro está com um sinalzinho de menos, quer dizer que ele ganhou um elétron. O cloro ganhou o elétron exatamente que o sódio perdeu. Eles formaram íons, e esses 2 íons, como um tem carga positiva e outro tem carga negativa, eles se atraíram e juntaram o NaCl, que é o composto que a gente conhece como sal de cozinha. Beleza? Ligação covalente. Ela é uma ligação que é atingida através do compartilhamento de elétrons. Nela, um dos átomos está precisando
de poucos elétrons para atingir, só que ele não quer doar e nem receber elétrons. E o outro também não. Então, o que eles fazem? Eles compartilham os elétrons. Por exemplo, aqui. A gente tem aqui uma molécula. Vou pegar uma outra cor aqui. Tem uma molécula de água. Então, eu tenho um átomo de oxigênio aqui central e 2 átomos de hidrogênio lateralmente. Para a gente atingir a estabilidade, os átomos eles precisam ter 8 elétrons, ok? Então vamos lá. Ó. O oxigênio, originalmente ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele precisa de 2 elétrons para atingir a estabilidade. Então, por isso que ele se liga com 2 átomos de hidrogênio. Porque aqui, ó, ele recebe mais um aqui e mais um aqui. 6 com mais 2, então ele agora vai passar a ter 8 elétrons. E o hidrogênio, ele tenta se aproximar da estrutura do hélio. O hélio, ele é um gás nobre, porém ele é um gás nobre que ele não vai ter 8 elétrons na sua camada de valência. Ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tenta se aproximar desse cara. Beleza? Por isso que ele vai precisar de 2. Então, quantos que o hidrogênio tem? O hidrogênio tem um aqui e tem mais um aqui. Logo, ele tem 2. E o oxigênio tem 8. Assim, todo mundo sai feliz. É a ligação covalente. Outros elementos também, preferencialmente, fazem ligação covalente. Tem o exemplo do carbono. A maioria dos gases eles tendem a fazer ligações covalentes, tá? E vamos lá. E o último tipo de ligação principal é a ligação metálica. Essa que é especialmente importante para a gente, e devido a ela a gente tem uma série de propriedades nos metais. Como o nome já sugere, por ser uma ligação metálica, ela ocorre apenas nos metais, nas suas ligas. E nela, cada átomo ou molécula do elemento, né, vai possuir 1, 2 ou 3 elétrons de valência. E esses elétrons de valência não vão estar ligados exatamente no átomo, mas eles vão estar ligados no material, eles vão estar ali circulando no interior desse material. Por isso eles formam o que é chamado de nuvem de elétrons, porque esses elétrons estão mais ou menos soltos ali. Por isso que normalmente os elementos metálicos eles têm uma tendência muito grande a conduzir corrente elétrica. Porque se a gente pegar aqui esse material e colocar nele uma diferença de potencial, sei lá, eu coloco aqui do lado de cá, ó, um polo positivo e um polo negativo do lado de cá, ele vai tender a gerar uma corrente elétrica, porque ele tem elétrons livres aqui. Esses elétrons, eles vão tender a formar uma corrente elétrica. Então, por conta disso que os metais normalmente são bons condutores de energia, porque eles têm elétrons livres ali para gerarem essa corrente elétrica. Beleza? Agora eu vou lá para o quadro, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e para vocês poderem fazer esse exercício que eu postei lá. Eu gravado o exercício para vocês, porém ficou faltando a explicação dos subníveis energéticos e dos orbitais. O que acontece? Essa parte do vídeo vai acabar entrando antes, mas isso aqui é a explicação que vocês vão precisar no exercício posterior, beleza? Ou também não, entra depois, não sei, a gente decide, a gente vê como é que faz. Então, como eu já falei para vocês, no número quântico secundário a gente vai ter 4 tipos. A gente tem o S, P, o D e o F. No S cabem até 2 elétrons, no P cabem 6, no D cabem até 10 e no F cabem até 14. Isso não quer dizer que a gente precisa exatamente colocar sempre 2 elétrons ali. Se o meu elemento tiver elétrons suficientes para preencher os 2, beleza. Mas se ele não tiver, eu posso colocar 1 ou 2. Aqui também é a mesma coisa. Eu posso colocar P1,
P2, P3, P4, P5, P6. O 10 é a mesma coisa. D1, D2 até o D10. O F, mesma coisa. Sempre assim vai. Esses quadradinhos verdes aqui são os nossos orbitais. Então, o subnível F, ele tem apenas um orbital. Dentro de cada orbital cabem 2 elétrons, que é exatamente a quantidade de elétrons que vão caber. Vamos pegar até outra cor de pincel aqui. É exatamente a quantidade de elétrons que vai ter no subnível F. Então eu vou ter aqui, ó, meu primeiro elétron organizado no sentido, que seria o mais meio do número de spin, e o segundo elétron no outro sentido, que seria o menos meio do número de spin. No final, o meu número de orbital, nesse caso, vai ser sempre 0 para o subnível F, beleza? Quando eu tenho o subnível P, aqui já cabe em 6. Se cada orbital cabe em 2 elétrons e eu tenho 6 elétrons no subnível F, logo eu vou ter 3 orbitais, podendo ser 0, menos 1, mais 1. Eu começo a preencher da esquerda para a direita, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, meu primeiro elétron vai aqui. Eu não preencho o segundo aqui, eu pulo para o próximo orbital. Tá vendo? Por exemplo, se eu parasse aqui, esse meu número de orbital também seria 0. Se eu tivesse parado no primeiro, por exemplo, se aqui fosse P1, eu só teria um elétron. Então, eu não teria esse elétron aqui, teria só aquele lá. Dessa forma, o meu número de orbital seria menos 1, que é equivalente ao primeiro quadradinho. Beleza? Mas vamos preencher aqui. Então, eu preencho esse primeiro, vou para o próximo, pulo para o próximo, e agora eu volto lá no início, ó. Aí vem o elétron no outro sentido. E assim, eu vou preenchendo os orbitais do meu subnível P. A mesma lógica equivale para os níveis D e F. Então eu vou vir aqui preenchendo, lembrando que eu não preciso preencher sempre os 10, isso vai depender da quantidade de elétrons que eu vou ter para distribuir no meu elemento. Por exemplo, se eu parasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons distribuídos, seria um D5, né? Tem um D5, então são 5 elétrons distribuídos. O meu número de orbital vai ser o quê? Mais 2. Tranquilo isso aqui? Vou confiar que vocês responderam sim. Vamos continuar aqui. Então, aqui eu teria distribuição. Precisa continuar? Não precisa, né? Vocês já entenderam a lógica. Beleza? Então tá, pessoal. Agora sim, na sequência vai vir o exercício. Nós vamos precisar dessa lógica aqui para preencher o exercício. Vamos lá. Beleza? Então, estamos aqui para a gente resolver um exercício, como eu falo com vocês, um exemplo de distribuição eletrônica. Aqui a gente tem o nosso diagrama de Linus Pauling e eu peguei 2 elementos para a gente resolver como exemplo, né, da distribuição eletrônica. Então, como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica? Quando a gente for fazer a distribuição eletrônica de um elemento, por exemplo aqui, tenho magnésio. O número atômico do magnésio é 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse 12 seguindo a sequência do diagrama de Linus Pauling. Como é que funciona? Eu vou começar pelo 1s2, ou seja, vão 2 elétrons ali, depois mais 2 aqui na segunda camada, mais 6, e eu vou seguindo sempre essa sequência. Diferente do que a gente normalmente pensaria, seria distribuir por linhas, só que não. Quando a gente está fazendo distribuição eletrônica, a gente vai fazer a distribuição por nível de energia, dependendo da camada, né, do número atômico, número quântico principal, dependendo do número quântico secundário, que é o de subcamadas, S, P, D e F, ou o número quântico terciário. Já o número quântico de spin, a gente ele não vai ser tão importante nesse momento agora. Então vamos lá. Como é que eu farei a distribuição? Por exemplo, eu tenho ali 12 elétrons, então eu tenho que
distribuir 2 elétrons segundo a distribuição de Linus Pauling. Então, ó, primeira camada, né, se o pincel ajudar, vamos lá, vamos pegar outro pincel. Primeira camada, subnível S. Aqui vão 2 elétrons, né? O que é o primeiro que a gente vai ter ali. A gente vai seguir aquela sequência. O próximo vai ser segunda camada, subnível S, mais 2 elétrons. Se eu tinha 12, já foram 4, então só vão restar mais 8. Seguindo aqui, ó, continuo na segunda camada, subnível P, mais 6 elétrons. Opa! 2, 4, com mais 6, 10. Então só tenho mais 2 elétrons para substituir. Se eu seguir aqui, eu teria o quê? 3S2. Logo aqui eu tenho 6 elétrons do magnésio distribuídos segundo Linus Pauling. E aqui eu posso ter uma série de informações. Tipo, pra gente não vai ser interessante porque é mais para quem estuda química. Aqui a gente só precisa ter uma noção de como é que funciona essa distribuição eletrônica. Aqui eu posso ver o elétron da camada mais externa, ele vai estar na terceira camada, né? Porque olha só, vamos lá então, vamos retirar daqui os nossos números quânticos. Então eu vou ter número quântico principal. Aqui, ó, tá vendo? O número quântico principal é o 3. Número quântico secundário desse último elétron é o S. Ok? Terceiro número quântico, que vai ser o número de... Ai, sempre esqueço desse. A gente corta isso na edição. Deixa eu ver aqui. De orbitais. Número quântico de orbitais. Ó, lembrei que nem saí daqui para nada. Número quântico de orbitais, como é que vai funcionar? Não vai ser bem um número, vai ser uma representação. Quando eu tenho subnível S, o meu número quântico, ml, ele vai ser 0. Porque os meus elétrons eles vão estar ali. Por quê? Porque o meu número quântico de spin, lembra que eu falei que ele vai ser mais ou menos meio, dependendo do sentido de rotação. Então como é que a gente vai fazer? Ó? Eu vou ter aqui mais meio, que é no sentido, menos meio. Ah, qual que eu adoto, professor? Mais ou menos? Aí não tem como a gente precisar. Normalmente a gente começa com o mais e depois o menos, mas esse número não vai ser muito importante para a gente. O mais importante, na verdade, são esses 3 primeiros. Então, esse último elétron ele vai ter número quântico principal 3, secundário S e número quântico terciário 0. Ok? Beleza. E o número de spin vai depender só se ele vai estar num sentido de rotação ou no outro. Vamos para esse outro exemplo aqui. Acontece que às vezes os elementos eles podem ganhar ou perder elétrons. Por exemplo, se eu tiver o elemento ferro aqui, como o elétron tem carga negativa, se eu perder uma carga, se eu estou perdendo uma coisa negativa, eu fico mais positivo. Então, quer dizer aqui que o nosso ferro ele perdeu 2 elétrons, porque ele tem 2 mais. A gente tem que pensar inverso da lógica matemática. Quando tem 2 mais, ele perdeu 2 elétrons. Se eu tivesse 2 menos, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Beleza. Vamos fazer a distribuição eletrônica e encontrar também os números quânticos do nosso ferro 2 mais. O ferro normalmente ele teria 26 de número atômico. Então vou fazer aquela mesma distribuição lá. Então, ó, 1S2, foram 2 elétrons aqui, 2S2, 2P6, 3S2. Até aqui a gente já sabe que já foram 12.
Agora vamos seguir aqui a sequência. 3p6. Não percam a conta, hein? Já foram 18. Continua aqui embaixo. 4s2, já foram 20. Aí vamos lá. 3d. Vamos lá. Eu preciso. Ele teria 26. 26 de número atômico. Porém, com esse 2 mais, quer dizer que ele perdeu 2. Então, ele tinha 26, perdeu, ficou com 24. Se até aqui eu já tenho 20 distribuído, eu só tenho mais 4 para distribuir aqui. Então, aqui a gente tem diferente. Por exemplo, se eu quero determinar os números quânticos desse último elétron aqui, ele vai estar na terceira camada, subnível D. O D, ele vai ter 7 orbitais. Como é que vai funcionar? Então aqui eu vou ter 0, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Então, vou fazer agora a distribuição. Eu tenho apenas 4 elétrons. Então vai ser aqui, ó. Pra cima. 3, 4. Então, também vai ter número quântico terciário igual a 0. Beleza? É importante a gente ressaltar aqui o seguinte, que esse daqui ele é o elétron de maior subnível energético, porém ele não é o elétron mais externo. O elétron mais externo seria esse daqui, ó, 4s2. Porque pode acontecer dentro de um elemento que não exatamente aquele que está mais distante do núcleo seria o elétron com maior subnível de energia. Beleza?